os riscos ambientais, eles darão origem aos impactos ambientais. Os impactos ambientais, né, ele gera um resultado que vai gerar um desequilíbrio ao meio aonde ele está inserido. E tudo isso vai depender, né, da natureza daquela atividade econômica ou, né, operacional que ali aconteça. Então, a lei do CONAMA, ela tem uma explicação, né, uma conceituação do que seria o impacto ambiental. Ela diz que é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de natureza ou de energia resultantes de atividade humana, direta ou indiretamente, que vai afetar, olha só, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Atividades, sejam elas sociais, econômica, a biota, né, num todo, que é o conjunto da estrutura ambiental, condições, sejam elas estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou mesmo a alteração da qualidade dos recursos. Lá naquele, né, acidente de Mariana, vocês viram lá como é que ficou, né, os rios e todos os seus, né, braços ascendentes ali contaminados, os peixes que diminuíram, muitos morreram. Então, você gerou um impacto para aquilo ali. E aí, o que acontece, gente? Olha, no Brasil, a gente tem que classificar aqui alguns dos nossos biomas. Então, a gente tem, olha só, a gente tem o amazônico, né, bioma amazônico, aqui na nossa região mato-grossense a gente tem ela. A gente tem o cerrado, então, aqui em Diamantino você consegue ver áreas de transição, cerrado amazônica, amazônica cerrado, porque a gente está numa região dessa, né? Nós temos matas de cocais, que não é aqui, é no sul do Brasil, nós temos campos, nós temos a Mata Atlântica, tem o Pantanal está aqui, né? Um dos nossos principais biomas do Brasil é o Pantanal, nós temos Caatinga, nós temos os manguezais e tantos outros que existem aí. Os impactos, né, que esses biomas sofrem diante dessas naturezas de atividades econômicas que têm, né, um perigo e eles precisam ser controlados para que sejam mitigados, diminuídos na probabilidade de suas ocorrências. Porque os riscos, eles vão gerar, né, caso venha a acontecer esses impactos ambientais. Então, dentro dos biomas, a gente tem, por exemplo, as situações de impacto, que envolve desmatamento, que é um dos assuntos que está aí na COP26 agora no Brasil. Nós temos as queimadas, que aqui no Mato Grosso a gente tem um período do ano, né, onde as queimadas, só Jesus para nos ajudar. A gente sabe o quanto a gente sofre com as fumaças que a gente tem aí, né? Pode acontecer diante do desmatamento, chuvas ácidas, nós temos a própria poluição do meio ambiente, nós temos aí as situações de natureza de extração que pode gerar derramamento de petróleo ou de um tipo de produto químico, e né, vamos pegar aí a questão agrícola, as contaminações e as expansões, né, da atividade agrícola, como eu já coloquei anteriormente, ela contribui para a diminuição de uma vegetação nativa. De certa forma, isso gera um impacto. É claro que aqui no Brasil nós temos uma legislação ambiental que é uma das mais, né, bem elaboradas do mundo, e a gente tem uma conservação de mata nativa e preservação ambiental muito boa mesmo. Se você fizer, né, um olhar bem rápido, você vai conseguir identificar isso. O Brasil ele está muito bem posicionado nesse sentido. Então, assim, todos esses impactos nesses biomas, eles contribuem aí para o aquecimento global. E não só para isso, né? Essa devastação dentro desses biomas, elas extinguem vegetação, tanto, né, vegetal quanto animal. Então, você tem aí vários, né, animais que já estão extintos,
várias vegetações que a gente não consegue mais encontrar. A gente tem escassez de água, que eu acho que é uma das coisas, né, piores que acontece aqui na nossa região. Então, nós vivemos um momento, né, de escassez hídrica que não acontece nos últimos 70 anos. Nós temos a região aqui, centro-oeste do estado de Mato Grosso, aqui, que ela tem um processo de desertificação do solo. A vegetação acabou e começa a ter uma erosão do solo. Não sei se você já viu isso. O solo ele começa a erodir e vira aquela cratera, aquele buraco. Isso é um processo, né, que é consequência, né, dos riscos que, de alguma forma, afetou aquela estrutura, aquela biota. A gente tem mudanças climáticas, então, isso é um assunto que é extremamente polêmico, então, mas algo que é, talvez, para nós, muito palpável, assim, bastante perceptível, é que a gente tem uma mudança climática, né, de tempos mais quentes, períodos mais chuvosos, outros menos chuvosos. Então, a gente consegue identificar isso, né? E a gente tem aí uma diminuição da qualidade. Sim. E a gente consegue notar a diferença que está dos anos para cá, né? A gente não sabe mais distinguir, o clima vai ser de tal data. Não, agora está mudando assim, repentino, que a gente não está mais tendo aquele certo controle, né? E são esses danos causados, né? Exatamente. No material que eu coloquei para vocês, eu subi alguns tipos de atividades, de atividades econômicas que, de alguma forma, podem contribuir para esse impacto ambiental. Então, eu coloquei várias lá, tá? Não são todas, mas, por exemplo, a gente tem a energia solar, né? As placas fotovoltaicas. Ela é uma energia limpa, mas ela também tem o seu impacto que ela gera, porque para que você tenha ela, você precisa de área limpa para captar a energia solar, né? Se não for no teto da sua casa, você vai ter que colocar ela em um ambiente. Então, você construir, né, uma mini indústria fotovoltaica com placas, você precisa de área limpa. Área limpa, você tem, né, uma certa destruição ou ocupação de vegetação nativa. E a partir desse momento você tem ali, claro, né, um impacto ambiental baixíssimo, mas você tem. É só para que a gente consiga compreender isso, tá? A questão hídrica, por exemplo, que a gente falou. Então, a gente tem lá, né, a construção das barragens, nós temos a construção das PCHs, ou das grandes usinas hidroelétricas do Brasil, e isso gera uma mudança enorme, né? Seja na vegetação ao redor, porque de alguma forma você vai ter que represar água em outro lugar, aquilo vai diminuir. Olha o nosso rio aqui em Diamantino, aqui, o Ribeirão do Ouro, aqui, ele secou. A gente tem um balneário mais aqui em cima que reteve parte dessa água. A água não desce como descia mais antigamente. O rio está praticamente seco. Provavelmente aí, né, onde você está, Jailson Nobres, deve já ter acontecido situações assim, ou em qualquer um dos lugares onde a gente já, né, conviveu, pode ter esse tipo de situação. Então, a gente acaba perdendo vegetação, inúmeras espécies. A gente tem, olha a natureza da atividade, o represamento, o acúmulo dessa água. Qual é o impacto disso? Isso é o risco. O impacto disso é que, se vier a acontecer, né, a probabilidade desse acidente for alta, ela é catastrófica. Então, a gente vai ter inundações, a gente vai ter perca, né, todos os sentidos, na fauna, na flora, na sociedade, humano. Esse represamento, ele contém ali bastante tipo, né, de riscos que afetam e geram um impacto altíssimo aí para a questão dos biomas que existem. Então, e não só isso, tem N's e N's e N's atividades econômicas que têm o seu impacto. Então, olha só, indústrias, elas geram aí biomassa.
não é? Essa biomassa ela tem impactos altíssimos para o meio ambiente, porque se ela não for processada, ela vai, né, para uma estrutura de processamento, aquilo pode gerar, enfim, churume ou outras coisas nesse sentido, ou você usa a biomassa para gerar energia, mas e aí você está gerando energia, você está contribuindo, né, com gases de efeito estufa, ou mesmo, né, afetando ali a região, o ambiente, o entorno de onde você está inserido. Extração de carvão mineral, por exemplo, que, né, é uma fonte de energia não renovável, isso gera, assim, contamina tudo, né? Contamina a água, contamina solo, contamina os animais. Então, toda a natureza de atividade gera um impacto no meio onde ele está inserido, que é exatamente, né, o que você estava falando aí, Adriano. Então, o petróleo, você imagina a extração de petróleo ou qualquer tipo de atividade que, né, faça uso aí no fundo do mar, no solo. A gente tem N's e N's riscos para toda essa vida marinha. Eu subi para vocês um vídeo lá sobre isso, lembra? Da tartaruga. Então, assim, inclusive, né, toda essa questão ambiental, o surgimento dela tem a ver com a questão dos corais marinhos, né, marítimos que estavam acabando ali. Então, a gente tem em toda a natureza, em toda a atividade, as suas consequências. Essa extração do petróleo, a gente já viu aí várias plataformas que, enfim, derramaram água no mar. Né, a nossa Petrobras, ela tem uma natureza econômica valiosíssima para o Brasil, mas é uma atividade de uma natureza extremamente perigosa, que gera riscos, né, marítimos para toda, né, o sistema, o ecossistema marinho enorme. São catástrofes, né, que nós todos perderemos com isso. Ou mesmo as atividades nucleares. Olha como a gente tem, né? Angra dos Reis 1, Angra dos Reis 2 são usinas nucleares no Brasil. E a natureza daquilo é extremamente perigoso. Então, se vier a acontecer, né, um tipo de acidente, vai ser igual Chernobyl. Vocês viram lá, né, a cidade de Chernobyl, como é que ficou após o acidente. Até hoje ainda existe radiação naquele lugar. Então, os impactos, né, podem ser catastróficos. Toda a natureza econômica precisa de uma avaliação para a identificação dos seus perigos. Os perigos geram riscos. Esses riscos eles têm suas classificações de baixo, médio e grande impacto, certo? A partir desse momento, você precisa fazer um levantamento dessas probabilidades de ocorrências. Se vier a acontecer, eu preciso construir um plano de contingência, certo? O plano de contingência é se acontecer. Aconteceu o acidente com aquela natureza perigosa, os riscos ambientais vai gerar os impactos ambientais dentro daquela biota, dentro daquele sistema, dentro daquele ecossistema, dentro dos biomas que nós temos aqui no nosso Brasil. E isso afeta todos, 100%. Não tem aquele tripé que a gente já estudou, né? Econômico, social e ambiental. Esse tripé ele é um resumo ou um suprassumo daquilo que está ao redor de todo o sistema econômico que vai ser afetado. Mas é claro que o nosso foco aqui ele está bem mais para a questão ambiental, de sustentabilidade econômica de uma atividade econômica. O que seria isso, professor? Ela precisa de um mapeamento. E ela precisa sempre ter um plano de ação para conter, diminuir, mitigar qualquer risco que gere impacto ambiental dentro daquele ecossistema, né?